Como é que você Tô me tá? bem também, tô ótima, tô Ah, ótima. então tá bom. Então, cara, hoje a gente vai trazer um tema bem interessante, pedido até por muitas mulheres que a gente atende ou que passam pelas nossas vidas, né? Se você não sofre disso, você já conviveu ou já teve a experiência de passar pela vida de alguém que esteja Sim. sofrendo disso. Lembrando que, antes de eu falar exatamente do que a gente vai falar, nós somos uma equipe, né? Eu e a Carol, a gente trabalha com psicoterapia, além de todos os outros trabalhos que a gente realiza, né? Este Uhum. podcast ele tem a função de te orientar a buscar o tratamento adequado. Não substitui terapia, tá, pessoal? Ah, já ouviu o podcast lá da Carol, da Adriana, tá? Ah, não precisa de terapia, já tá tudo resolvido. Não, anteninha levantada aqui, porque se você observar alguns desses sintomas, alguns desses sinais ou algumas dessas características que a gente trouxe aqui, corre lá, procura um profissional. Carol, Adri, qual é a hora de buscar um profissional? Qualquer hora. Tem dúvidas sobre você, tem dúvidas sobre o que acontece ao seu redor, tem dúvidas sobre qualquer coisa, Ou vai buscar um profissional. curiosidade, né, de modo geral. Pois é. Então vamos lá. Carol, hoje a gente vai falar sobre síndrome pré-menstrual, antigamente conhecido como TPM, aquela tensão, né? Mas hoje mais reconhecida como uma síndrome. E aí, o que que E a gente nem fala é, disso? e até hoje em dia é conhecido como TPM, né? Eu propriamente já sempre me refiro a TPM, Ah, né? eu Já também. é o assunto falado. E muito usado também para muitas desculpas às vezes, né? Até uma questão, ai meu Deus, estou muito grossa hoje, acho que devo estar de TPM, ou devo estar para ficar porque eu estou muito estressada, já é uma coisa que já até virou uma banalização, né? Até quando os rapazes vão se referir à mãe ou à namorada, já vira e fala, ih, deve estar de TPM, porque tá assim, assim, assado. Pois é, ou então aquela mundo me compreenda. Hoje eu estou de TPM e nem sempre o mundo vai parar para te compreender, né, Carol? Se a gente não Com tiver sob o certeza. controle das nossas emoções, O mundo com certeza não vai compreender que você tá assim porque você tá de TPM, né? Então, se você chegar estressada no trabalho e falar que é por conta da sua TPM, não sei se o seu chefe vai ser tão compreensível, né, Adri? pois é, por isso que a gente precisa ser compreensivos conosco mesmo, né? Por isso que por isso que nós precisamos ser compreensivos com a gente mesmo. Acho que eu vou editar isso aqui, né? Ai, esse meu português maldito. Existem formas, pessoal, nem tudo está perdido, não é algo que precisa, não é um sofrimento que precisa ser levado ali como martírio. Hoje em dia, que bom, existem várias saídas para isso. E, Carol, você sabia que a menstruação, ela é um tabu, né? Ainda é um tabu. Ainda é, né? Ainda é. E assim, é absurdo, porque é uma coisa humana, né? É uma coisa literalmente do nosso corpo humano, é uma coisa que representa que o seu corpo está saudável, né? Tanto que quando você tá com faltas de nutrientes, uma das maneiras do seu corpo avisar isso para você é quando você para de menstruar, né? Que é quando percebe que, olha, tá com falta de nutrientes, tem alguma coisa dando errado, né? Então, até é um sinalizador para, ou né, dá uma olhada aí que tá dando um pane no sistema. Então é algo que até fala pra gente, olha, o seu corpo está saudável, né? Então, assim, isso é muito importante. Tem uma questão médica chamada amenorreia, e aí é a Uhum. ausência de menstruação, enfim, mas também, pessoal, existem tratamentos para que a mulher não menstrue justamente para organizar a saúde dela. Então, assim, pessoal, acho que menstruação é algo que a contato não, né?
Menstruação é algo que acontece, é importante a gente falar sobre isso, não existe tabu, porque é do nosso corpo, é natural, é normal. E desde. Eu fui ver aqui sobre como menstruação era tratado, né, antigamente, né? Para saber o que mudou, por que que a gente ainda continua tratando isso como um problema. Hipócrates, um médico lá do século III antes de Cristo, ele já tinha classificado a menstruação como a liberação de resíduos, né, que a mulher carregaria com ela, né? Então, uma hipótese aí de que a menstruação seria a eliminação de resíduos do corpo da mulher, né? E Então, é basicamente isso também, né? uhum. Os coágulos, às vezes, eles são tão grandes que eles podem ser confundidos com um aborto de um feto. Olha que perigo. Deve ser muito doloroso. Inclusive, eu tive relatos de várias amigas minhas que já acharam que realmente, e não foi uma, não, várias, né? Que realmente ficaram nervosas porque saiu um coágulo muito grande e elas falaram: olha, eu abortei, porque era um coágulo realmente muito grande, de um tamanho de um feto. Né? Uhum. E na realidade, depois de fazer exames, verificaram que não era um feto, de fato, porém o tamanho era muito grande. Então a gente vê ali a complexidade, né? E Uhum. sem contar que é uma questão hormonal bem complexa, né? Eu tenho uma parente minha que teve uma questão ali forte na menstruação e ela Uhum. chegou a menstruar por 3 meses. E isso gerou uma hemorragia nela, para Uhum. você ver a complexidade também. Então, é muito importante também a gente ficar ligado nos hormônios. Então, não é só menstruação, né? A gente tem que ver como que tá essa menstruação, como que tá tudo, porque pode falar muito sobre a nossa saúde, né? O que que tava dando de errado ali para que ela menstruasse por 3 meses, sabe? E aí, depois de exame, você acaba descobrindo outras coisas também. Então, dá um sinal ali na saúde da mulher sexo, mas é algo que a gente tem que prestar atenção, porque é a nossa saúde. Né? Exato, exato. Pessoal, tem mulheres que não visitam o médico, a médica especialista em ginecologia e obstetrícia por vergonha, por se sentirem constrangidas, enfim, eh, não entendam a visita ao especialista, né, como algo constrangedor. Então, as pessoas são profissionais, se vocês quiserem o apoio de alguém, vão com alguém da segurança de vocês, da confiança de vocês. Ah, existem homens e mulheres muito profissionais, muito bons ah, e que podem te esclarecer muito sobre isso também, né? O que está acontecendo com você. Mesmo que não esteja acontecendo nada, mas podem esclarecer o funcionamento adequado do seu corpo, né? Sim, e a gente sabe que a tendência de muitas jovens, né, Idri, é ficarem constrangidas até com muitas jovens que vão com a mãe e tem esse constrangimento, né? Nem todas as pessoas têm um relacionamento ali aberto com os pais para irem, né, com os responsáveis para irem no ginecologista, então tem um receio ali, uma barreira, entendeu? E é importante, né? É muito importante, né? Então é um preventivo, né? Como qualquer outro. Então, não é para ser banalizado, né? Pois é, olha, se a gente for um pouquinho mais ali na história, eu vi relatos de mulheres que foram até queimadas na fogueira como bruxas por terem menstruado, né? Então, assim, Sim, por. eu já li. Gente, é incrível, assim. E tem acontecimentos hoje em dia que a gente vê e que se assemelham a essas atrocidades de anos atrás, que a gente fala, gente, a gente está no século XXI, a gente evoluiu tanto, a gente tem a inteligência artificial que, nossa, vai dominar o mundo, e a gente às vezes se depara com algumas falas, eu digo mais falas às vezes muito arcaicas de algumas pessoas, sabe? Que parece que estão presas na época medieval, sabe? E isso é uma coisa que às vezes é muito chocante, assim, não só sobre a menstruação, né? Menstruação, eu tô dando um exemplo, mas de assuntos gerais, né? A gente às vezes se depara e a gente fala, meu Deus, mas essa pessoa tá no século, tá no mesmo século que eu, vivenciando essas. Né, a gente conquistou tantas coisas ultimamente e a gente vê falas tão absurdas de pessoas que
que a gente fica horrorizado, a gente fala, essa pessoa não evoluiu, ela tá em que século, né? Uhum. Algumas coisas, tipo, né, que a gente acaba observando hoje em dia, né? Pois é, e a eliminação do sangue sempre foi muito mal compreendida, né? Na verdade, foi relacionada e muitas vezes a, ao nosso humor, né? Então, já foi dito aí no passado, enfim, né? Acho que toda boa ciência parte de grandes hipóteses. O problema é quando a gente fica só na hipótese, toma isso como verdade e não desenvolve, né, por meio da ciência. E foi o que aconteceu lá no passado, que o sangue ele era relacionado ao humor, né? Mas antigamente se fazia sangria quando alguém estava muito irritado, ou quando estava muito nervoso, ou com alguma alteração psíquica, né? Então, se não estava com capeta no corpo, tinha que fazer uma sangria para liberar toda aquela raiva, toda aquela tristeza, sei lá, eu. E aí depois veio a ciência dizer para gente que, de fato, sangue tem relação com processo hormonal tem relação com a circulação dos neurotransmissores, e, de fato, a gente tem períodos hormonais diferentes, nós mulheres, né? Não sei se os homens têm períodos hormonais tão curtos como a gente, né? Os mensais, assim, não sei. Mas aí levanta-se a hipótese, fica aí para a ciência responder, né? Mas eu vou falar pelo que, pelo meu corpo, né? Pelo que acontece com nós mulheres. A gente tem períodos em que nós sofremos alterações hormonais e alterações na cadência de neurotransmissores também. Então a gente fica de fato mais irritado, mais chorosa, né? Os estímulos, eles acontecem, Mais sensível. mas a gente fica mais sensível a esses estímulos. Então, assim, muitas coisas que acontecem na nossa vida são amplificadas pelo momento que a gente está passando. Sem contar que não é nem só também a questão hormonal, obviamente, porque é um período que começa antes da menstruação, durante a menstruação, tem esse situação toda, mas a dor da cólica também. Tanto que tem pessoas que tiram licença no trabalho por conta da dor da cólica, né? E às vezes o fluxo é tão grande. Tem mulheres que têm um fluxo tão grande que de fato elas tomam licença pela dor da cólica e pela quantidade do fluxo, né? Porque é absurdo e é aquilo que a gente fala, os hormônios de cada pessoa são diferentes. Então, tem pessoas que menstruam pouco, poucos dias, tem pessoas que não sentem cólica, tem pessoas que menstruam muito, num período muito grande e sentem muito. Então, isso tem a ver com os hormônios, né? Assim, tem pessoas que são realmente, é um período que é muito sensível e mexe muito na parte hormonal, mexe muito na cólica, mexe muito em tudo, tem pessoas que não sentem muito, e isso é algo que é para ser discutido, porque é muito desconfortável e realmente atrapalha o funcionamento da pessoa no trabalho e na vida geral da pessoa. Uhum. De fato, uma coisa que eu acredito que os homens talvez nunca vão ter essa dimensão de como que é, Pois né? é. Por isso que a gente está aqui, né, Carol? Para dizer, para Exatamente. alertar não só as mulheres, talvez a gente esteja falando com mulheres que vivenciam isso literalmente na pele, Com porque se a certeza. gente falou de hormônios, a gente falou de neuro, se a gente falou de sistema neuro, a gente falou de tudo que coordena o nosso corpo, inclusive Uhum, tato fica muito mais sensível, né? uhum. Então, assim, a gente pode estar falando básico aqui para as mulheres, mas para os homens significa que eles ficaram lá ainda no primitivo, quando eles falam assim: ih, minha mãe ficou brava, deve estar de TPM. Pô, cara, você Uhum. ficou lá no campo das hipóteses, você não evoluiu junto com a ciência, né? Você não respeitou que existe esse processo e que você, se não se comportar, está sendo um estímulo muito amplificado ali por aquela mulher que está em sofrimento. Exatamente. E aí tudo fica muito mais potencializado, né? Tudo fica muito mais sensível e tem que ter essa conscientização, sabe?
E assim, é uma questão assim de ter pessoas que não querem menstruar mesmo, né? E tem pessoas que usam métodos para não menstruar, né? Por exemplo, tem pessoas que conseguem emendar a pílula e não menstruar, ou tomar remédio para não menstruar. Eu sei que tem um processo ali de pessoas que fazem propositalmente para não menstruar, para não ter esse sofrimento. Então a Uhum. pessoa, ela né, usa meios ali para não menstruar, porque o fluxo vem muito grande, a cólica vem muito grande, atrapalha no trabalho, atrapalha no desempenho estudantil, atrapalha no cotidiano, porque querendo ou não, gente, pode variar 7 dias, às vezes mais, enfim, e é um tempo ali, né? Então, assim, é um desgaste físico, é um desgaste mental, e tem pessoas que recorrem a profissionais para que possa ver algum jeito da pessoa não menstruar, para vocês verem como que pode realmente ser algo que afeta o cotidiano daquela pessoa, né? Querendo ou não, o mês tem 31 dias, mas a menstruação, ela dependendo, pode durar 8, 9 dias, o que é um tempo legal, sem Uhum. contar com aquele pré-menstruação também, que a pessoa também fica sensível, né? Porque para alguns homens que não têm esse discernimento, né? Não é só a menstruação em si, que é aquele período de 7 dias, né? Uma semana, assim, mas tem um pré também, né? Que dá uma dor, que dá um desconforto, que dá uma irritabilidade. Então, assim, e é um tempo, né? Que é um tempo que você tem de produtividade, de estudar, de trabalho, de vida, de relações interpessoais, né, que acabam sendo prejudicadas também, né, às Uhum. vezes no relacionamento, às vezes no relacionamento amoroso, familiar. Então, parece uma coisa banal, mas quando você vai analisar minuciosamente, é algo muito maior do que parece, né, Dri? Sim, e assim, pessoal, vamos deixar claro uma coisa: quando a gente fala de síndrome, a gente fala de um conjunto de sinais, um conjunto de sintomas, e aí se causa sofrimento. Então vamos lá, o que que é normal e o que que é patológico, né, Carol? Acho legal a gente deixar isso claro, porque Uhum, depois entra no próximo tema, que são os aspectos psicológicos também da aceitação do nosso corpo, daquele período que a gente está passando. Mas vamos lá, então, o uhum, que é normal e o que é patológico? Sim, se você tem um período e o teu médico, né, a tua médica te dizem que aquilo é normal, aquilo que está acontecendo é normal, então você tem um conjunto de sinais, um conjunto de características ali que, ok, você faz intervenção, seja ela medicamentosa, seja por meio da terapia, a gente vai falar de algumas coisas já já. Mas vida segue, fica né, de estrelinha aqui. Vida segue. Você não para a sua vida para sofrer, tá? Você continua indo para o trabalho, apesar de alguns sinais, algumas coisas, desconfortozinho e tal, mas não para a sua vida. Você consegue acordar, você consegue seguir com a tua rotina, você consegue ir para academia, fazer tua meditação, ir para terapia, você consegue uma série de coisas, né? Ok, saudável, isso não para a tua vida. Patológico, sofrimento exacerbado, tua vida para, como a Carol falou, tem licença médica, o fluxo das tuas atividades é interrompido, você deixa de fazer atividades que você gosta, você se isola dos teus amigos, você fica com uma irritabilidade que te leva a ter comportamentos desadaptativos, disfuncionais, né? Gente, já chegou épocas assim que eu era a perfeita caça-treta, eu era o Valentino troca-tapa, assim, sabe? Não sei da época aí dos Tiny Toons, quem vai lembrar, mas será que eu era da época? Eu ainda sou, né? Mas era exacerbado, assim, era exagerado sim. num ponto de, né? E Quero morder a orelha. é aquela questão também. Por exemplo, quando que a gente vai procurar terapia? Claro que, né, tem diversos fatores, mas geralmente é quando a gente vê que a gente está num esgotamento mental, que alguma coisa está acontecendo que está afetando o nosso cotidiano, está afetando algum âmbito da nossa vida, que está afetando a nossa produtividade, que está afetando o nosso bem-estar. Aí, geralmente, a gente tem uma tendência a procurar o terapeuta quando a gente percebe que tem alguma coisa ali, né? Às vezes é por autoconhecimento, claro que tem diversos fatores, a gente nunca pode generalizar, né? Às vezes a pessoa quer autoconhecimento, às vezes curiosidade, mas geralmente
acontece quando, enfim, pode estar passando por algum luto, enfim, mas quando algo tá ali disfuncional na vida, prejudicando ali o seu trabalho, prejudicando o seu cotidiano, prejudicando a sua vida social, prejudicando a sua vida de modo geral. Uhum. E também a menstruação, né? Ela também, em muitas pessoas, acaba de fato, nesse período, prejudicando a vida dela de modo geral. Porque vai Uhum. prejudicar em todos os âmbitos da vida, né? A pessoa estando com os hormônios ali, sentindo dor, sentindo isso, vai prejudicar a vida dela, né? Daquele modo. Pois é, então assim, autoconhecimento é a chave, tá? Quando você se observa, quando você entende que é o momento de se cuidar, fala, opa, isso tá me tirando do ciclo da vida normal, isso tá me prejudicando. Então, eu tenho boas experiências em que os meus médicos se conversaram, né? Quando eles conversaram entre eles, assim, eu tenho a minha médica que ela avalia, né? Então, assim, eu tenho um tripé que me ajudou a cuidar da síndrome pré-menstrual. Não chegou a ser uma disforia, mas começou a me impactar. Então, eu tive três profissionais que fizeram um excelente trabalho e que a gente foi conversando, foi refletindo sobre o melhor tratamento, que foi a minha psiquiatra, a minha psicóloga e a minha ginecologista, né? Então, três mulheres incríveis, assim, que conversam entre elas para a gente pensar a melhor forma, tá? Então, Hum, eu tô no processo, por exemplo, né? Tô em terapia e aí eu falo sobre algumas questões que potencializam mensalmente, tá, Adriana? O que é e o que não é do processo emocional. Então, vamos lá, vamos discutir sobre isso, levar para a psiquiatria. Tá, a psiquiatria ela vai me perguntar quais são as alterações no meu dia a dia, qual é o sofrimento que isso traz e como os hormônios vão afetar os neurotransmissores. Adriana, você quer interferência medicamentosa? Dá para seguir aqui com terapia? Vamos avaliar isso. Aliás, pessoal, parênteses aqui, tá? Sempre que a gente busca o psiquiatra, não quer dizer que a gente vai sair de lá com remédio. A gente vai, busca o psiquiatra porque a gente precisa tirar dúvidas, tá? Porque a gente precisa saber como é que está o nosso funcionamento. Tá, vamos levar para ginecologista? Vamos. Então a gente leva para ginecologista o caso e aí ela faz as avaliações dela. Tá, tem alterações significativas aqui, isso está interferindo. Bom, vamos cuidar para que isso não seja um problema, tá? E é o que eu levo muito para as minhas pacientes, que elas falam assim, muitas mulheres, Carol, elas trazem isso. Ah, eu tive uma treta em casa, briguei com a minha mãe, briguei com meu marido e tal. Ah, mas deve ser da TPM. Eu falo, opa, vamos lá, volta aqui. Existiu de fato algo que aconteceu. Não menospreza que você de fato, aquilo que você falou, de fato, passou por uma questão. Agora vamos pensar o que é da TPM e o que é incômodo de verdade. Não banaliza. De repente chegou naquela fase pré-menstrual, o teu chefe te constrangeu na frente de todo mundo. Ah, eu fiquei mal, fiquei chorosa, tal, mas deve ser da TPM. Não, não, não. Alguém teve uma conduta inadequada ali, vamos trazer para o real, né? A tua TPM, ela só potencializou aquilo que você já estava passando. uhum. E aí a gente vai entrar para um terceiro ponto. Como você busca as tuas fortalezas sociais quando você está mal, quando você está de TPM. Exatamente. Como são seus amigos, como são as pessoas que estão à sua volta, como é o teu sistema no trabalho, a tua dinâmica com as pessoas, o que que você faz. Não adianta você se recolher num quarto e, como a gente falou no começo, né? Mundo, me compreenda. Não, enfim. É, exatamente. É hora de levantar, é procurar um profissional, procurar uma ajuda. Porque na hora da dor, né, na hora que a gente está fragilizado, na hora que a gente está vulnerável, na hora que a gente está frágil, a gente tem essa tendência a, como a Adri falou, a se isolar no quarto e não querer ter contato com ninguém, e não querer mostrar vulnerabilidade. Só que a gente se esquece que
pedir ajuda também é um ato nobre, né? Todo mundo pode pedir ajuda, né? Hoje é você que tá pedindo ajuda, amanhã alguém vai pedir ajuda para você, e o mundo serve para isso, né, gente? Pra gente poder se ajudar, né? Aqui no mundo, todo mundo tem problemas e tá tudo bem a gente pedir ajuda, porque é sempre assim. A gente vai pedir ajuda hoje pra uma pessoa, a pessoa vai pedir ajuda amanhã pra gente, e essa troca. Então é importante também a gente não ter medo nem vergonha de pedir ajuda, de contar o que está acontecendo, até porque a gente pode não ter o discernimento da gravidade da situação e a outra pessoa explicar para a gente a gravidade da situação. E quanto antes a gente reverter essa situação para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, melhor vai ser a nossa vida, melhor vai ser o nosso funcionamento no trabalho, melhor vai ser a nossa vida no ciclo social, melhor vai ser a nossa vida de forma geral, melhor a gente vai ficar melhor com nós mesmos, né? Em questão de ansiedade. Então, assim, não tenham medo nem vergonha de pedirem ajuda, se vocês perceberem isso, né? Mostrar vulnerabilidade é algo nobre, gente. Todo mundo passa por problemas, todo mundo passa por frustrações, e quanto antes a gente conseguir contornar e descobrir o que está acontecendo e contornar, e se tiver que tomar um medicamento para regular os hormônios, se tiver que tomar alguma coisa para melhorar, toma, é válido, né? Porque isso vai ser benéfico para você. Pode não ser algo vitalício e é algo provisório, beleza. E se for algo vitalício e você tem a disponibilidade de estar tomando aquilo para ser seu benefício, cara, que bênção, que bom, porque vai ser algo para te agregar. Então, não tenham medo de procurar ajuda, né? Porque isso é muito importante e vai fazer com que você tenha uma maior qualidade de vida, né, gente? Ninguém merece viver com dor, viver com algum problema, viver, ai, ansioso e angustiado. Quando que eu vou ter isso de novo? Porque isso acontece, né? A gente fica angustiado. Quando será que eu vou ter isso de novo? A dor. E aí vem a ansiedade de sentir aqueles sintomas de novo. Então, não tenham medo de procurar ajuda. Não tenham medo de mostrar isso, porque todo mundo aqui tem problemas e nós vamos ajudar os outros como os outros vão ajudar a gente e vice-versa, né? Uma troca. Uhum. Assim, eu tenho exemplos também de parcerias muito bacanas nesse sentido, não só não só dentro da equipe médica, né, dentro da equipe de especialistas, mas eu tenho exemplos de família, assim, muito bacanas, né? Uhum, Eu lembro que uma vez eu estava no shopping com a minha mãe, eu acho que ela não vai lembrar disso, faz muitos anos. E, uhum. e eu comecei a chorar e eu comecei a falar coisas desconexas que eu não conseguia, né, entender o que que era aquilo. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu falei, nossa, mas eu não sei por que que eu tô assim. Eu tô. Para mim aquilo não era real, não conseguia identificar o que tinha engatilhado aquele choro. E eu falava muitas coisas, né? E a minha mãe do lado, a gente estava passeando, aí minha mãe encostou e falou assim: Filha, você tá de TPM? Muito discreta, não foi em tom de julgamento nem nada. Ela falou, ô filha, você tá com TPM? Aí eu olhei, vi calendário, Acho que é tô dia. Acho e que é dia. continuei chorando, né? Mas ali Acho eu que é. chorei convicta, né, de que, ai, tá, peraí, agora eu entendi, né, de onde está vindo aquilo e tal. Passou um tempo, me acalmei, aí quando vinha aquela ânsia, aquela vontade de chorar, eu falei, ai, só deixa vir e E já isso sei é que é. bom também. Isso que você comentou é uma coisa boa também, porque às vezes a gente fala, cara, por que eu tô assim? Tem vezes também que eu tô com uma sensibilidade em demasiado, que eu falo, cara, não tá normal. Eu tô muito sensível por uma questão muito pequena. E aí eu vejo que tem a ver com, está chegando o grande dia. E também, de certa forma, me dá um conforto, me dá uma calma, porque eu falo, não, tudo bem. Porque às vezes a gente fica com um sentimento ali muito sensível, muito aflorado, e muito assim. E a gente fala, mas eu não tô entendendo. Então, querendo ou não, quando a gente tem isso, dá um alívio pra gente, quando a gente tem essa resposta, né? Dá um alívio pra gente, né? Isso também acontece. Pois é. Então, pessoal, quando vocês têm um. Ai, cadê a Carol? Então, assim, pessoal, acho que é importante a gente avaliar muito bem as pessoas que estão à nossa volta nesses momentos mais críticos da nossa vida, do nosso mês, né? Então, avaliem, né? Se de repente você escuta
que o seu ponto de vista, a sua irritação ou o seu senso crítico é TPM, avalie se essa pessoa é a mais adequada para estar do seu lado, tá? Às vezes ela pode estar sendo, mas uma pessoa babaca que não está te ajudando a superar algo que para você é um sofrimento. Ou também usar a TPM como desculpa para tudo, né? Qualquer. Porque, assim, muitas vezes também a gente se impõe, a gente também tem essa questão, né? De ter raiva, de ter esses sentimentos naturais, né? E aí, muitas vezes usam isso, tá de TPM, né? Acaba essa banalização com relação a TPM também. Pois é, e até entre mulheres, né? Mulheres, sejamos mais parceiras, né? Existem, às vezes, Com colegas certeza. de convívio, colegas profissionais que não estão enfrentando um bom momento, e até que você saiba disso, né? Ou não te cabe saber o que está acontecendo na intimidade de alguém, só respeita, né? A respeito, exatamente. É isso que a gente preza muito, né? É o respeito, né? Independente da pessoa estar com TPM ou não, é o respeito, né? Com as emoções dela, com os sentimentos dela. Claro que na TPM é algo comprovado, né? Que os hormônios ficam ali, aquela loucura, que é muito mais tendencioso da pessoa ficar mais brava, ficar mais sensível, ficar mais vulnerável. Mas também, né, ter essa questão, que não é porque vocês às vezes não sintam que o outro não sente. E questão também que cada mulher sente de uma maneira, né? Então, às vezes, uma sente muito, outra sente pouco, e uma pode falar, mas nem sinto, né? Mas para outra pode ser algo que pode fazer com que ela não trabalhe, né? Pode trazer um desconforto ali realmente que causa um conflito na vida dela, um conflito pessoal, né? Algo que torna a vida dela, de certa forma, até disfuncional Pois nesse é. período. Pessoal, teve hormônio envolvido, tem neurotransmissores batendo aí de forma disfuncional, então muito cuidado, tá? Então, tratamentos, né? Vamos falar aqui daquilo que vai aliviar um pouco essas dores para todas nós. Então, acho que nos conceitos mais biológicos, orgânicos, né? Mulheres, cuidado com a alimentação. Eu sei que dá muita vontade de comer chocolate, experiência própria, né? Dá muita vontade de comer chocolate, doce em geral, carboidrato, aqueles. Tem um carboidrato que é mais prejudicial, né? E aí acho que os nutricionistas vão falar isso com mais propriedade. Aqueles Mas desejos, né, é, incontroláveis. então, assim, bebidas, tá? Então, às vezes, a gente cai naquela armadilha de falar, vou tomar um vinhozinho para relaxar. Não, às vezes isso só vai potencializar um estresse. Tem pesquisas que falam sobre isso, tá, pessoal? Às vezes tem momentos da nossa vida que aquilo que você vai fazer para relaxar nem sempre é tão relaxante assim, ele pode te trazer um efeito rebote, algo muito mais prejudicial. Então, os aspectos biológicos, né? Cuidado aí. Exatamente, às vezes usa como uma válvula de escape e vai prejudicar mais ainda, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Pois é. Aspectos sociais, cuidado com as pessoas à sua volta, né? Vamos ver se é a hora de comprar briga ou não, né? Se é a hora de trocar farpas ou se é a hora de se preservar. Mas, ao mesmo tempo, se Estado também é mais hora de... vulnerável. Exato, mas se também é hora de buscar parceiros, buscar pessoas com quem você consiga dividir esse momento, né? Gente, mais Aspecto acho que eu gosto até de fazer atividades físicas em grupos, né? Yoga, aulas de aulas aeróbicas, eu gosto muito de citar o exemplo da academia que eu frequento, eu gosto de aulas com outras pessoas, que eu consigo dar risada, que eu consigo interagir mais, então eu priorizo essas aulas mais em grupo. E aí os aspectos psíquicos. A gente falou aqui uma vez, duas, vamos falar pela terceira vez. Autoconhecimento. Saibam quem são vocês nesse período, né? Quais são as principais alterações de humor, as alterações mais marcantes. Vamos avaliar também no conceito psicológico, né, Cá? Assim,
o que é de fato amplificado pela TPM, mas também existem fatores reais, aquilo que você está passando Exatamente. mesmo. Então, eu até ia falar isso agora. Na terapia é muito bom, porque a gente trabalha muito sobre o nosso autoconhecimento. Quem é a Carol? Quem é a Adriana? Quem nós somos? Então, às vezes, não é o TPM, às vezes é o nosso temperamento, às vezes é como a gente está lidando com aquele assunto. Então, é importante também a gente diferenciar. Quando que nossa, eu tô muito vulnerável a algo que não é normal do meu padrão estar, ou eu sou assim, né? Ou talvez tenha algum transtorno, e aí tem que ser analisado minuciosamente. Então, é importante isso. E na análise, a gente tem mais conhecimento de nós mesmos, o qual faz a gente, não, eu não sou assim, tem algo de estranho, né? Então, isso é importante a gente ter esse discernimento, esse autoconhecimento para saber o que que é nosso, o que não é. Às vezes é um período que a gente fica mais assim, ou é hormonal, o que que é cada coisa, né, Dri? Uhum. E o período de se recolher, talvez, né? Avaliar se é o período de se recolher. Eu vi o depoimento de uma mulher indígena, que eu achei bem interessante. Ela falou que na cultura dela, a mulher no período menstrual, elas ficam mais reclusas, elas ficam mais recolhidas, porque isso é respeitado, né? Até preciso buscar esse relato, se eu conseguir fazer uma Uhum. edição e colocar aqui. Porém, em outras culturas, Vou botar o link aqui embaixo ou botar também. o link, uhum. Porém, em outras culturas, a mulher ela não consegue parar. Que se tem filhos, carreiras, os estudos, aquilo que a gente falou no começo, que a vida não pode parar muitas vezes, né? Existem culturas que não dão esse suporte, infelizmente. E que aí a mulher, apesar do sofrimento que ela está vivenciando, ela precisa seguir. Então, vamos ver o que dá para ajustar nesse Com período, certeza. né? De repente não entrar tanto em conflitos com os filhos, às vezes a criança vai chorar um pouco mais alto, e aí Evitar um aquilo vai. desgaste, né? Evitar um desgaste emocional. Pois é, e saber quando é hora de você se perceber, né? Opa, essa briga hoje eu não vou Uhum. comprar, isso aqui hoje eu não vou, né? Daqui até uns 2, 3, os próximos 3 dias eu vou respirar fundo, levar para terapia, entender como eu resolvo isso internamente, mas Exatamente. vou lidar com isso depois de alguns dias, né? Com certeza. Enfim, são muitas arestas aí para a gente Com abordar quando a certeza. gente fala do nosso corpo, principalmente do corpo feminino, né, cara? Com certeza. E É aí bem complexo. fica a palavra-chave, respeito acima de tudo, Com certeza. Sem sombra de dúvidas. tá bom? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Calma, ótima semana. E é isso. Aguardamos mais temas para a gente trazer aqui e conversar junto com vocês. Um Com- beijo. Um beijo. Um Até beijo, a Dri. Um beijo, próxima. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.